Estamos de volta aqui no Papo com ela e hoje a gente fala sobre infertilidade. E para isso eu recebo aqui no estúdio o médico especialista em reprodução humana, Matheus Medeiros. Muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse falar sobre isso. Eu que agradeço imensamente o convite, muito obrigado, Michele. E seria interessante mesmo essa abordagem, ainda mais no momento em que nós estamos passando, né? Muitas dúvidas sobre o tema, né? Exato. Aproveitando já esse gancho, doutor Matheus, a gente teve a princípio uma recomendação para que não se realizassem procedimentos nesse momento de pandemia do coronavírus, né? Houve um avanço nas pesquisas, houve uma reunião de conhecimento do que a gente tem a respeito desse vírus. Mudou algo no contexto da inseminação artificial? Perfeito. Com o início dessa nova pandemia, as sociedades, de modo geral, proibiram o início dos tratamentos, né? Nós não sabíamos, eventualmente, o que estávamos nos deparando, então os tratamentos foram inicialmente suspensos. Hoje, com o avanço das pesquisas, com o cenário, eventualmente, em que nós encontramos, nós temos uma flexibilização nesse cenário, nessas condições. Então, os tratamentos, eventualmente, foram retomados e nós temos individualizados os casos, né? Então, cabe uma abordagem inicial, avaliando o desejo e o cenário, eventualmente, do casal. Nós temos muitas realidades, né? O estado do Mato Grosso é muito grande, então nós temos regiões em que praticamente não há nenhum caso, ou os casos são muito poucos, e regiões, eventualmente, com um problema mais grave, um cenário mais caótico, vamos dizer assim, né? Quando a gente fala em individualizar essa análise, né? Em algum contexto não caberia iniciar o tratamento nesse momento? Perfeito. De modo geral, nós estamos orientando as pacientes, aquelas mulheres que eventualmente estão em casa, né, e almejam gestar, não vejo a necessidade de suspensão das tentativas. Até porque nós temos que lembrar que esse bebê ele vai nascer no momento oportuno. Então, aquelas que estão em casa, não há pânico. Elas podem eventualmente continuar as suas tentativas. Aquelas que eventualmente vão recorrer a um tratamento de medicina reprodutiva, nós temos então dois caminhos, né? Aquelas casais mais jovens, em que o tempo é favorável, a gente optamos em alguns casos, em algumas circunstâncias, de congelar o embrião. E aí definimos juntamente com o casal um momento oportuno para a transferência desse embrião. Em outros casos, em que o tempo eventualmente é contra, né? Ou seja, ele impacta no desfecho e no resultado, aí sim nós eventualmente estamos conversando com os casais e transferindo os embriões mesmo neste cenário, entendeu? Né? Então, pacientes que têm idade avançada, em que nós não sabemos o final desse desfecho pandêmico, nós estamos orientando os casais e eventualmente, em cada caso, transferimos eventualmente o embrião e seguindo com as recomendações de combate à pandemia, né? Doutor Matheus, a gente disse no começo do programa que aproximadamente 15% da população sofre com infertilidade no mundo, né? O que impacta para dizer se uma pessoa vai sofrer de infertilidade ou não vai, né? Isso é um fator genético, fatores externos também podem influenciar nessa condição? Nós estamos observando que realmente nós, seres humanos, estamos ficando cada vez mais inférteis, né? De modo global. E nós sabemos que o perfil da mulher na sociedade mudou muito. Em gerações anteriores, a posição da mulher era dedicada a filhos, lar, aos cuidados. E hoje nós sabemos que vocês estão hoje em todos os cenários com grande maestria, com competência absolutamente muito superior a nós, homens. E a maternidade tem ficado a segundo plano em muitas dessas condições. E esse é um dos fatores, eventualmente. Então, o tempo, né, em que a maternidade vai se encaixar em todas essas questões laborais, afetivas, isso impacta bastante. Nós sabemos também que fatores alimentares, o sedentarismo, essa condição que a vida moderna nos deu, também tem impactado grandemente nesse cenário. Então, eu acho que é uma condição multifatorial. Não temos apenas um vilão, eu acho que é um conjunto de fatores que tem contribuído para que nós nos deparamos com esse número assustador e cada vez mais a gente vê mulheres buscando a medicina reprodutiva como uma alternativa para esse tão sonhado filho, né? A gente disse
a gente falou especificamente agora das mulheres, né? Esse é um problema exclusivo feminino, ou os homens também sofrem de infertilidade, e quando há essa causa, ela é também um conjunto de fatores ou há algo que predomina? Perfeito. Nós sabemos estatisticamente que os fatores isolados femininos correspondem aproximadamente a 40% dos casos. E quando nós abordamos o casal infértil, nós temos que trazer o marido para essa avaliação, porque os outros 40% estão única e exclusivamente com o homem. Então nós temos que desmistificar essa condição, né? Então nós trazemos ambos para essa análise e sabemos que ele é parte integrante desse evento e contribuindo com 40% das causas de infertilidade, representando o fator masculino. Tá? Doutor, quando a gente vai pensar em infertilidade, nós já recebemos sinais antes de tentar reproduzir de que algo vai errado? Ou eu só tenho consciência de que algo pode indicar para a infertilidade quando eu tento ter um filho e não consigo? Perfeito. Essa é uma grande abordagem, um grande tema importante. A infertilidade ela é definida quando, por exemplo, um casal cuja idade da mulher é menor que 35 anos e esse casal já suspendeu métodos contraceptivos e tem relações aleatórias. O intervalo de 12 meses, esse casal não gestou, aí sim nós definimos como infertilidade conjugal. Então o tempo é importante para definir o diagnóstico. Tá? Quando a idade da mulher é superior a 35 anos, esse tempo ele é muito menor, é de 6 meses. Então justamente a gente observa o cenário. Então nós não conseguimos deparar com uma infertilidade inicial, sem ao menos esses casais derem ou se permitirem as tentativas. Quando a gente fala do uso prolongado de métodos contraceptivos, mais precisamente anticoncepcionais, também é um fator que influencia e pode desencadear um quadro de infertilidade? Excelente, a gente precisa desmistificar essa condição, porque hoje as mulheres começam a utilizar-se de métodos contraceptivos cada vez mais precoce, seja porque já iniciaram vida sexualmente ativa ou seja por outros fatores de controle hormonal. Hoje já está estabelecido que os métodos contraceptivos não impactam no aspecto de fertilidade. Ele não é o vilão do cenário, né? As mulheres já nascem com toda a sua reserva ovariana e ao longo da vida essa reserva ela vai sendo consumida. Então os contraceptivos nada infringem nesta dinâmica de perda folicular. Num processo, o casal tentou, observou essa idade acima dos 35, um ano, não conseguiu engravidar, abaixo dos 35, 6 meses, não engravidou, vou procurar a ajuda de um profissional. Qual é a maior dificuldade desse casal para chegar nessa assistência, doutor? O senhor que lida diariamente com isso, né? Ainda existe algum tabu? Qual é a dificuldade que esse casal encontra para lidar com essa situação? Isso. Antes de médico, nós temos também que ser um pouco de psicólogos, né? Porque isso abala muito, eventualmente, às vezes, as relações conjugais, né? A mulher, ela sofre mais, mesmo que, às vezes, o problema não está com ela. Mas as mulheres foram criadas para serem mães. Então, de modo geral, quando ela se depara com essa dificuldade, ela começa a se cobrar mais. Então, esse é um primeiro passo. Nós temos que tranquilizar esse casal, acalmar os ânimos, acalmar este cenário e trazer uma tranquilidade que a medicina reprodutiva pode ajudá-los. E isso eu acho que é o primeiro passo, né? E depois iniciamos uma rotina investigativa bastante minuciosa para que a gente possa conduzir, né, o melhor caminho para esse êxito. E quando a gente fala dos homens, né? Existe aí, você disse, né? As mulheres, elas sofrem um impacto maior. Sim. Porque tem essa questão social de que a mulher foi feita para gerar, para trazer a vida. E os homens? Que a gente tem uma sociedade que reforça o tempo inteiro, que ele precisa ser o macho, né? Que ele precisa ser o reprodutor, o garanhão. Como que fica o aspecto psicológico desse homem que se vê num quadro desse? Isso. Esse é um tema, uma abordagem bastante interessante. O homem, a princípio, ele tem muita dificuldade em realizar os exames iniciais, mesmo que seja importante, né? Dificilmente ele reconhecer que o problema está com ele. Mas, uma vez reconhecido,
eles são bastante flexíveis e compreendem a necessidade do tratamento. Então, no primeiro passo, realmente, nós temos uma abordagem mais difícil, nós precisamos, eventualmente, trazê-los para o tratamento, mas depois que a gente consegue definir que o problema está com ele, eles abraçam, eventualmente, essa causa. É um trabalho que acaba sendo multiprofissional, vamos dizer assim. É verdade, né? sem dúvida nenhuma. Existe um acompanhamento psicológico, por exemplo, no tratamento que você faz? Isso, alguns casais, a gente observa, a gente consegue, por pequenos detalhes, que esses casais às vezes precisam de uma consulta ou de um acompanhamento psicológico ao longo desse cenário. Até porque é um tratamento que não tem taxas de êxito garantida, né? E às vezes o insucesso deixa muitos casais frustrados, né? E a depressão pode estar presente, né? O cenário, um quadro depressivo pode estar presente. Então, o acompanhamento multiprofissional seguramente vai dar forças a esse casal seguir adiante. O aspecto psicológico também influencia no sucesso do tratamento? A gente tem na literatura informações, só que é muito vaga, é muito pouca, porque a gente não consegue mensurar o que seria, eventualmente, né, a carga de estresse para cada casal. Qual seria, eventualmente, aquilo que você suportaria, né, e comparando com uma outra mulher. Então, é muito difícil você mensurar. Nós sempre orientamos os casais tentantes que o momento seja oportuno para o início de tratamento. É como se tivéssemos uma sintonia. Tudo tem que estar muito tranquilo e equilibrado, muito seguro daquilo que eles vão iniciar. Então, a gente pede isso para eles, né? Para que questão profissional não esteja completamente abalada, que as relações entre eles estejam bastante tranquilas, né? Às vezes, com que os familiares estejam abraçando esse casal também ajuda bastante. Ter uma rede de apoio. Absoluto. Né, eu acho que isso é importante. Doutor, o senhor disse de uma série de exames para se investigar a infertilidade, né? Isso passa por onde? O senhor podia explicar um pouquinho sobre como funciona essa investigação, até se chegar a um veredito? Perfeito. De modo geral, nas mulheres, a gente define que são 3 grandes pilares, né, que norteiam o diagnóstico, que fazem a nossa abordagem. O primeiro são os marcadores hormonais, né? Nós queremos avaliar como essa mulher menstrua, como ela cicla, como está a dinâmica, sua reserva ovariana. Então, isso é um primeiro dos pontos fundamentais nessa rotina investigativa. Aí, nesse primeiro ponto, nós já conseguimos descartar outras patologias, né? Pacientes com anovulação, com desequilíbrio menstrual, né? Uma irregularidade na menstruação, baixa reserva ovariana, nós conseguimos já ter essas informações primárias. O segundo pilar é na análise da estrutura pélvica, útero, ovário, trompa, analisando todo, de modo geral, esses aspectos, né? E o terceiro, claro, integrante é o marido, né? Juntamente, que tem que contribuir. Nós sabemos que a vida do homem nesse cenário é um pouco mais fácil, porque ele precisa apenas de um único exame, que é o espermograma. Mesmo que eles fiquem bastante, às vezes, receosos em realizar, mas é um único exame que nos dá, a princípio, um norte sobre o tratamento. Quando a gente realiza o espermograma, isso seria uma contagem de esperma, é isso? Isso, nós avaliamos não só a contagem, né? Não só a concentração, mas existem outros parâmetros também a serem realizados. A motilidade, ou seja, como esses espermatozoides se deslocam, né, até chegar no objetivo, que é o encontro do óvulo, e na morfologia, em como eles são estruturalmente, né, a sua forma de modo global. Quanto precisa ser uma taxa de sucesso, digamos assim, no espermograma? Perfeito. Nós temos alguns parâmetros já definidos em 2010 pela OMS. A concentração por ml deve ser acima de 15 milhões de espermatozoides por ml. A concentração total é de 39 milhões. Tá? Então, esses marcos, esses números são fundamentais, eventualmente, para que a gente tenha o norte. E aí, claro, a gente faz uma análise um pouco mais minuciosa em relação à motilidade, em relação à morfologia. Aí são os detalhes, eventualmente, mas assim, esses números são números básicos iniciais para análise, vamos dizer assim, não médica de um espermograma. A gente vai a um breve intervalo comercial e volta daqui a pouquinho falando sobre infertilidade aqui no Papo com Ela.